Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com os autores e autoras aqui da editora Diálogo Freiriano. Hoje estou aqui muito bem acompanhado pelo professor doutor Joviniano Rezende, que vai mostrar o livro dele, vai falar sobre o livro dele, vai contar mais sobre esta obra aqui, ó. Corposofia. Ele vai dizer o que é esse negócio de corposofia, que história é essa, né? Um conceito, aliás, com um Rzinho de marca registrada aqui, coisa muito própria do Joviniano, que ele vai contar para vocês, fruto do doutorado dele na Unicamp. Ele vai dar mais detalhes. Se você, como o Joviniano, tem um TCC, um mestrado, um doutorado e gostaria de publicá-lo no formato de livro, seguindo todos os critérios do Qualiscaps, sempre aqui embaixo ou em cima do vídeo você encontra os contatos da nossa editora. Não hesitem em nos chamar, nós podemos te ajudar a transformar esse texto em um livro bonitaço, tá bem? Contar com a gente. Joviniano, bem-vindo à nossa editora mais uma vez, a esse bate-papo. Se apresente para o pessoal te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, aonde que você está, que cidade, que estado, o que você anda fazendo, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Agradeço aí as boas-vindas do professor Ivânio. Eu estou em Campinas, São Paulo, e sou professor de filosofia e também psicoterapeuta corporal aqui nessa cidade há quase 20 anos. E o livro ele é resultado da minha pesquisa, né? Uma pesquisa que eu desenvolvi a partir do doutorado, juntando os meus dois saberes. Por isso que é corposofia, porque tenho uma formação como professor de filosofia, graduação na Federal de Uberlândia, meu mestrado em Filosofia e Ética foi aqui na Unicamp, no Instituto de Filosofia, com o professor Marcos Miller, que já faleceu, mas que foi um grande tradutor de Hegel e muito importante aqui no Brasil, no movimento da filosofia. E no doutorado, eu já tinha o meu outro trabalho, né, como terapeuta corporal, e isso parecia tudo muito divorciado, uma coisa da outra. E aí ficava muito desintegrado os meus dois trabalhos. Apesar de ter temas em comum, eu não conseguia fazer as conexões. E aí o livro, a tese, a pesquisa, é uma busca de síntese desses dois lugares onde eu trabalho. Eu comecei primeiro dando aula de como Hatha Yoga e meditação em 2004. Eu dava aula para os estudantes da Unicamp, dentro da moradia da Unicamp, na minha formação de professor de Hatha Yoga. E na filosofia, como mestrado, eu estava estudando. E aí, quando eu fui para a Federal de Uberlândia, eu trabalhei lá como professor, na época até meu orientador da graduação estava afastado para o pós-doutorado, e duas disciplinas eu trabalhei com disciplinas de ética, que ele foi meu orientador. E estabeleci um projeto de extensão na universidade para a comunidade e para pessoas que visitavam ali também, estudantes, funcionários, para oferecer qualidade, né, de vida e conexão através das aulas de Hatha Yoga. E foi a partir dessas aulas que eu ia percebendo as conexões entre as posturas, as emoções, os estados emocionais e as respirações. Para mim era muito nítido pela outra formação que eu tinha de yoga terapia. Só que não tinha na filosofia ocidental uma maneira de eu fundamentar, porque a gente aprendeu tudo muito separado, né, desde o Descartes, desde o período medieval, né, e o Descartes, essa separação do corpo e da mente era muito forte na nossa formação, e ainda é em muitos lugares, né, hoje menos. Mas na época, 20 anos atrás, eu não tive Nietzsche, Bergson, Spinoza na graduação. Eu tive isso no mestrado, né, estudei Nietzsche com o Jacóia durante muito tempo, ele traduziu Nietzsche, e era fantástico, só que isso era bem depois. Eu já tinha conhecido Hatha Yoga e meditação por necessidade, né? Foi um adoecimento que eu tive, eu conto bem isso aqui, a minha narrativa, né? Como que eu vou chegando nisso, porque é outra coisa da metodologia, que metodologia que eu fui seguindo e que muitas pessoas, professores que leem, né? Tem uma amiga até que ela coloriu, ela é professora de artes e psicóloga, e da filosofia, ela veio da filosofia. E ela colore as imagens, né? Mas nunca imaginei que as pessoas iam colorir essas imagens. Mas ela falou, essa imagem tão interessante, porque essas imagens, elas fazem parte da minha narrativa pessoal. Né? Nesse processo do doutorado, eu conheci o professor Adilson Nascimento, da Faculdade de Educação aqui da Unicamp. Ele estuda o Jung ele estuda desde 1999, o pensamento do Carl Gustav Jung,
né? E aí a gente está sempre em contato, ele fala da mitologia pessoal, que a gente tem que entender qual é a nossa mitologia. Aí eu não só introduzo a mitologia como mitologia grega, mitologia como cosmovisão, cosmopercepção das culturas e da grega, que veio a filosofia ocidental, como vou falando da gente buscar a nossa ancestralidade e a nossa própria mitologia. E aí o livro começa com esse convite, porque o Adorno tem um livro sobre a educação, e ele fala que é difícil você separar a profissão do professor da biografia deles. A maioria de nós se torna professor ou educador porque algo na nossa história nos fez nos tornar isso. Eu faço várias perguntas provocadoras para a gente começar a entender por que a gente se torna educador, professor e se torna terapeuta, na maioria das vezes também, pela nossa própria narrativa. Então, aqui no começo do texto tem essa provocação. Aí, nessa época, um amigo meu, que até vou encontrar com ele agora em São Paulo, o Carlos Avezu, é um educador também, trabalha com música, também está se tornando um terapeuta corporal. Depois de 20 anos que ele me indicou, agora ele está indo para esse lugar. Falou, você quer entender muita coisa da conexão corpo-mente, e aqui na universidade a gente quase não tem, mas se você estudar o Reich, William Reich e o Alexander Lowen, David Boadella, você vai entender que os ocidentais falam desse saber do corpo. E aí foi o que eu fiz há 20 anos atrás. Eu comecei a minha busca e me formar como terapeuta, depois terapeuta psicorporal, e me formei também como analista reichiano pelo Instituto Ligari e me certifiquei pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética e também sou certificado como analista reichiano pelo Instituto Brasileiro de Análise Reichiana. E sou supervisor clínico há 4 anos de psicoterapeutas corporais, né? Desde jovens até mais da minha idade ou mais, né? O meu grupo de supervisão também tem gente que tem 70 anos, outros têm 50, outros estão começando a atender agora. Mas como eu venho desse lugar da filosofia e de um lugar muito integrativo, meus grupos são sempre muito diversos. Uhum. Eu levei um susto, viu, Ivânio, na história, porque como que eu fui fazer essa conexão? Uhum. O Reich criou uma cartografia do corpo. Ele foi observando, ele foi aluno do Freud, o inconsciente para ele era uma qualidade, tinha ligado à sexualidade, ao desejo, só que ele se atentou à quantidade de energia. Existe uma quantidade de energia que muitas vezes não é descarregada. Uhum. E ele foi percebendo isso na que ele chama de curva de energia, ou curva orgástica, né, que ele foi pesquisando desde 27, em 1945, ele lança um livro chamado A Função do Orgasmo, a Descoberta do Orgone, onde ele dá uma curva, que é tensão, carga, descarga, relaxamento. Uhum. Então, o livro todo ele vai pensar nessa tensão, carga, descarga, relaxamento, nas curvas, e olhando para a sociedade atual, que é uma sociedade que só propõe tensão, carga, e não há espaço para descarga e relaxamento. Isso pode acontecer no orgasmo, numa relação sexual satisfatória, pode ser numa relação consigo mesmo, numa relação com a vida, por exemplo. Tem pessoas que estão viciadas em dopamina, então elas vão só tendo tensão, carga, e estão viciadas em pular de paraquedas, porque na hora que solta o paraquedas, ela tem uma descarga enorme. E depois tem um relaxamento. Mas será que tem relaxamento? A gente aprendeu isso? E essa atenção, carga, descarga, relaxamento, ela ocorre especialmente em lugares do nosso corpo. A gente, quando era criança, só tinha basicamente os olhos, depois a boca, né? Depois a gente organiza o tórax, depois a gente firma nossas perninhas ali, né? E o Freud vai lá de fases de desenvolvimento. Uma fase oral, anal e fálica. Isso tem correspondente no nosso corpo. Olha só. A nossa coluna mieliniza nos olhos, na boca, depois do tórax, depois ela mieliza lá no final, com 6, 7 anos, a gente vai ter sensações na pelve que a gente não tinha antes, né? A gente descobre a sexualidade, né? Então, eu mexo aqui, é diferente de mexer aqui, é diferente de mexer aqui. E como que essa sexualidade é bem-vinda ou não, também marcam nossos corpos. Eles podem estar pulsando, ou eles podem estar encoraçados. E nesse encoraçamento, ele marcou 7 lugares do nosso corpo, 7 níveis corporais: ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Olha só. Esse é um mapa, né? E aí eu tenho um programa no meu canal do YouTube, podem me seguir à vontade, sobre as coraças musculares. É uma jornada que passa por cada uma delas. Eu já organizei um livro sobre isso. Organizei um outro livro também sobre as abordagens atuais sobre isso. Só que a corposofia, ela
parte disso. Então, tem uma parte do livro que vai apresentar essas couraças musculares. Por que eu estou trazendo isso? Porque foi aí que eu entrei com o trabalho corporal na escola. Porque cada segmento nosso contrai com algumas questões emocionais, mas que são organizadas social, culturalmente. Para Aristóteles, Platão, a filosofia ocidental começa com o estranhamento. Quando aquilo deixa de ser óbvio e começa a fazer perguntas, e essas perguntas, que a pergunta original, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é o meu mito de origem, qual que é o mito de origem do planeta, e de repente isso não funciona mais, eles querem ter respostas que é ciência, né? E nasce a física, nasce a filosofia, com Tales e todo mundo. Bom, porque cada parte do corpo eu fui associando com questão. Os olhos estão muito ligados ao estranhamento. Eu posso olhar para uma coisa e ficar curioso, eu posso ficar assustado, eu posso rejeitar, eu posso olhar de uma perspectiva. Então, tem um trabalho com estranhamento, alteridade, empatia a partir do olhar. A oralidade, né? A comunicação, não comunicação, dá para fazer contrato, que contrato fizemos com o Hobbes, com o Rousseau, com o fulano, então eu trabalho bastante comunicação. Depois o tórax, a cervical eu trabalho que é como eu vim do Hatha Yoga e de muitas terapias integrativas, o tema da espiritualidade aparece muito no texto, como espiritualidade enraizada ou filosofia encarnada, e aí eu associo com essa tensão profunda da cervical. Então tem uma questão, né, que é uma brincadeira, né, quem sobe nas tamancas, quem empina muito o nariz, cai sobre o pescoço. Esse pescoço muito tenso, que não descansa, que não perde o controle, e que é uma marca narcísica da nossa sociedade, né? Eu levanto o meu nariz e empino, que você sabe quem eu sou, vou te dar uma carteirada, mas pode estar escondendo um grande medo de perder o controle e de entrar em contato com o coração. Olha aí só. No coração aparece o gatinho que está aqui, né? Eu ia te perguntar isso, se na capa não é, porque o pessoal vai poder ver depois a capa. Quem que é esse menino aqui na capa? Esse menino é, ó, todos nós. Esse menino é assim. Esse menino é o pequeno juveniano, tem um óculosinho aqui, né? Então ele vai buscando. E é interessante assim, né? Tem um momento do livro que tem uma outra imagem, não vou ficar dando spoiler, né? É uma outra imagem que aparece. De repente aparece a árvore. De repente aparece o gato. A árvore é um convite a entrar em contato consigo. E essa linha aqui, ó. Eu estou chegando lá, né? Eu falei do tórax. Essa linha é a linha do diafragma para a gente. O diafragma, ele separa o social, né? Minha boca, olho, coração, do profundo, do cérebro entérico, né? Das sensações da barriga, que hoje a gente sabe que a barriga tem quase 1 trilhão de neurônios, é onde produz todos os antidepressivos, são aqui na parte de baixo da árvore, né? E aqui representa, então, a parte entérica, o profundo do corpo, né? E a gente respira menos, o Lohen fala isso, a gente respira pouco. Por quê? Respirar profundamente, acessar as raízes, é sentir com intensidade. Então, a couraça não protege a gente só de coisa ruim, ela protege também de coisas boas. Eu não tenho direito a ter prazer, eu não tenho direito a ter alegria, também contraio. Então, aqui tem todos os segmentos, ocular, oral, tá tudo na árvore aqui, né? E as pernas representam a raiz mesmo, né? Que é o nosso instinto, a sobrevivência, o medo da sobrevivência, as nossas conexões com a nossa intimidade, com a nossa sexualidade. Então, tem um capítulo para cada segmento. Então, o diafragmático, eu trabalho bastante a potência, né, o mito do Sísifo, que é agora com a série do Raul Seixas, eu falei, nossa, o Raul Seixas... e está na epígrafe desse capítulo a ideia do fim do mês, né? Que é o Sísifo contemporâneo, né? Eu trabalho, pago conta, levanto, trabalho... O tempo todo, se a gente não pergunta sobre o sentido das coisas, a gente vai entrar nos últimos capítulos, que é o ter, que tira o ser, e o último capítulo, que é o mito do zumbi. O último capítulo assim, ó, é fantástico. Eu te perguntei sobre quem é essa pessoinha, que pode ser o Juveniano e também, mas pode ser também a gente olhando para a nossa árvore, né? Quer dizer, pode ser qualquer pessoa. A árvore é o corpo. A árvore é o corpo. Eu olhando para o meu corpo, então quer dizer, me contemplando, né, para me conhecer mais. E tem um gato ali, que é o gato lá que faz lembrar o gato da Alice no País das Maravilhas, que faz uma pergunta, né? Para onde é que você quer ir, né? Então, ele é uma interrogação, tá vendo? Ele é uma interrogação em si, né? Bárbaro. Isso aqui quem fez foi o Nanuca Andrade. O Nanuca é um ilustrador aqui de Campinas. Ele primeiro pinta numa aquarela. Depois que ele pinta na aquarela, ele joga nesses programas de computador.
Mas aí é tudo muito... O início na aquarela dá uma sensação... Tá uma lindo aquarela. demais essa capa aquarelada aqui, tá lindo demais. E ela se replica aqui dentro do livro, quem adquirir Ela vai vai se ver. construindo, Isso. desconstruindo. Eu quero deixar essa dica aqui para todo mundo que nos vê, nos ouve, assiste, né? Em cima ou embaixo aqui do vídeo, você encontra o link do livro. Então você pode adquirir o livro do Juviniano, você vai encontrar os contatos dele no livro, tudo você consegue acessar por aqui. Então, em cima ou embaixo, dependendo da rede social que você está usando. E no meu Instagram, Ivânia, no meu Instagram pessoal, Juviniano Rezende, já tem lá na minha bio, tem o link do livro, da editora, tem o link do e-book, né? Que eu também fiz todo um trabalho para o e-book chegar nas pessoas. E o e-book ficou muito bom, né? Eu acho que demorou, foi um apuro tudo para chegar, mas eu queria que chegasse. E aí eu fiquei muito feliz com a qualidade. Todo mundo que pega o livro fala: nossa, ficou muito bonito, nossa, que legal, as marcas d'água da imagem. O galho, esse galho aqui, ó, ele separa. Por exemplo, cada narrativa que eu fiz com os estudantes, então tudo isso foi experimental, né? Então eu chegava na sala, eu tinha um texto que todos os textos foram eu que escrevi, então eu tinha um texto que eu escrevi, tinha a narrativa do grupo, então tudo isso, sempre que a pessoa encontrar um galho, como aqui na contracapa, o galho tem a ver com citações ou essa é uma experiência literal. Esse foi o texto que eu usei. Fora do galho são os meus comentários, conexões que eu fiz. E eu queria um conceito, né, Evânia? Eu acho que isso é isso que eu ia te perguntar, porque você falou bastante até agora, mas não falou de onde é que nasce essa corposofia, esse tema, essa palavra. O que isso representa? O que ele sintetiza? Essa palavra nova que você criou, né? Corposofia. Eu criei duas palavras. Pronto. Diga lá. Eu tirei duas palavras. Primeiro, corposofia, eu tentava chegar na metodologia. Chamava filosofia em movimento, filosofia com movimento, filosofia, blá, blá. Ficou durante anos isso. Depois, quando eu fui qualificar em 2018, eu falei, não, tem que dar um nome para o que eu faço. Eu sou analisado há 25 anos, né? Daí eu estava numa sessão de terapia, eu conversei com a minha terapeuta na época, e ela me acompanhou o doutorado inteiro, e às vezes 2 sessões por semana, porque era tudo uma intensidade muito alta. Eu estava escrevendo minha vivência, estava escrevendo experimentos. O comitê de ética da Unicamp foi 2 vezes e voltou, porque como que é um professor de filosofia que não é um educador físico, que não é um médico, que não é um fisioterapeuta, dá exercício. Então, eu tinha que comprovar minha outra formação, que não é acadêmica, mas é uma formação de especialização. Sim. Eu sou um especialista, mas não tem lá na graduação de psicologia. Então, eu tinha que provar que o que eu fazia não ia fazer mal para as crianças, entendeu? Eu tinha que... como que é? Eu tinha que... de certa forma, assim, eu tenho que bancar esse negócio, entendeu? Você passa mal, a culpa é minha. Mas, gente, eu já faço isso há milhões de anos. Ninguém passa mal. Porque, assim, tem as contenções. Por exemplo, todas as ativações corporais eu não faço mais do que 2 minutos. Porque o Reich fala muito das camadas, né? Então, a camada da máscara, a camada da negatividade, do que foi negado, e a camada do cerne. A camada do cerne biológico, que ele vai para a biologia, o Bergson é da biologia, o Reich é para a biologia. O que é comum nos corpos? Existe um princípio de funcionamento comum, que é o princípio de pulsação. Mas isso está acontecendo agora, isso está acontecendo agora. Por exemplo, se eu faço uma respiração profunda, eu estou conscientemente fazendo uma pulsação. Mas se eu quiser controlar essa pulsação, por exemplo, eu vou puxar o ar e segurar. E fico. Vai ter um momento que faz... Isso é a vida pedindo passagem. A vida o tempo todo pede passagem, ela quer seguir. E tem esse princípio de funcionamento comum, que é a pulsação. Expansão, contração. Esse processo que os corpos que estão em processo de pulsação, os corpos vivos, buscam se regular para continuar vivendo. Isso quer dizer que, por mais que o trauma tenha sido difícil, inesperado, eu conto todo, o meu trauma está aqui, eu conto o trauma, eu conto o sonho, a pessoa sabe minha vida inteira, porque isso, Lowen fala isso, não é honesto propor para alguém um caminho que você não atravessou. Então, o caminho que eu atravessei, né, compõe essa busca de o pânico. Eu não sou poeta, nunca escrevi poesia, mas eu tenho uma poesia sobre o pânico, o Deus Pan, a visita do Deus Pan, né, que a pessoa não dança, não toca flauta, ele vai te visitar no pânico. Né? Então, aí tem toda essa história da visita e do reconhecimento do princípio de pulsação.
O princípio de pulsação busca se regular, ou seja, em última instância, se eu cortei meu dedinho, amanhã meu corpo está se virando para cicatrizar. Existe uma Sofia no meu corpo. Essa Sofia, a sabedoria que está no meu corpo, ela busca se autorregular o tempo todo. Então, a gente atrapalha a Sofia. Então, a proposta do livro, da Corposofia, é a escuta do corpo, a escuta, isso é do Freud, falava isso também, o sintoma não é uma maldição, o sintoma é uma mensagem. Então, essa escuta da sabedoria do corpo vai transformar a doença como caminho, vai transformar o sintoma como mensagem, e vai transformar o problema do grupo, a não comunicação do grupo, ou do meu corpo comigo mesmo, como uma oportunidade de estabelecer contato. A couraça nos protege do contato, de coisas boas e de coisas ruins. Como que eu flexibilizo a couraça? Corporalmente, porque existe uma unidade funcional corpo e mente, flexibilizando o corpo, eu flexibilizo a mente, trancando o corpo, eu também tranco a minha mente. Essa flexibilização busca comunicação, contato. E século XXI é o que a gente está fazendo aqui agora. É um século de redes. A questão é com quais pessoas e contatos eu gostaria de me conectar. Redes que são pulsantes, conectadas à vida, conectadas à conexão que buscam a continuidade da vida no planeta Terra. Eu, do começo ao fim. Esse processo de pensar conectado com o corpo, com as sensações, tem um tópico do Paulo Freire que é a dimensão terápica da sala de aula. Isso está na Pedagogia da Autonomia. O professor pesquisador que não escuta as emoções dos alunos faz pedagogia bancária, porque ele está desconectado da sensação de si e de o que hoje a gente chama de clima da sala de aula. Só que eu evito o contato, porque o contato me ameaça. Imagina, se eu ficar em contato, eu vou contar a minha história, eu vou ficar vulnerável, eu vou ficar humano para essas pessoas. É perigoso ser humano. E se eu não me humanizo, se eu não estou em condição de vulnerabilidade de contato, é impossível fazer um aprendizado com significado. Né? Bárbaro. Tem sentido. Ó, e o resto vocês encontram no livro. São 368 páginas de conhecimento acumulado, sintetizado aqui. Quero reforçar, em cima e embaixo do vídeo, o link para vocês acessarem o material na íntegra. Adquiram o livro, vale a pena. Juviniano, para arrematar, eu queria que eu desafie os nossos autores e autoras aqui a deixar um conselho para quem vem depois da gente, né? Quer dizer, você já fez essa jornada, você já publicou mais do que esse livro, mas esse aqui, né, é hoje, vamos dizer assim, a cereja do bolo da tua jornada. Autoral, né? Autoral, científico, quer dizer, maravilhoso. O que se diria para quem tem mestrado, doutorado, ainda não publicou, e tem lá uma pesquisa pronta para publicar em livro e fazer a jornada que você fez? O que você diria para essa turma? Bom, acho que vou dizer o que eu descobri e eu me apropriei no processo do livro. Né? Muitas coisas que você pega a sua tese, e aí a tese, a pessoa tem uma coisa assim, né? A tese deveria ser assim, né? E aí tinha uma afirmação que eu fazia para mim mesmo, que um amigo meu, Ricardo, falava sempre: Viniano, sai disso, uma boa tese é uma tese defendida. Né? E aí eu comecei a entrar, falei, não, é isso, é a tese defendida. E o livro, eu entrei numa outra coisa. O bom livro é o livro possível. E aí nessa coisa de um livro possível, eu fui revendo, e um conceito que estava comigo, que eu não tinha lapidado, à medida que eu fui revisando para se tornar livro, eu fui percebendo que o meu processo era, que o Reich chama de sensação de órgão, a escuta profunda da sensação e a conexão com a realidade. E essa realidade brasileira é interseccional. Ela é atravessada por gênero, por classe social, por etnia, que mais a gente pode dizer? Classe, gênero, raça, né? Tem um tópico do corpo-território que eu fui escrever para cá, porque aí eu fui vendo que, à medida que eu fui escrevendo, eu tinha um outro conceito, que é a produção da corposofia, que chama senso-reflexão. Essa palavra não existia em português, e aí eu fui vendo, né? Falei, não, eu criei essa palavra e eu registrei também a senso-reflexão, porque é importante para os autores que estão na internet se apropriarem do que estão fazendo e também registrarem. Quando eu registrei a metodologia, eu não imaginava que uma pessoa ia lançar com um livro
meses antes de mim, com o mesmo nome, com a mesma coisa, sabe? E aí eu falei, não, eu tenho isso registrado, e ela que mude o nome dela, entendeu? E ela nem era brasileira. Então, a gente tem uma síndrome de colônia horrorosa. Então, você pega alguém que vem de fora e fala a mesma coisa, e você valoriza muito mais essa outra pessoa, porque é a síndrome da colônia, e a colonialidade, a subjetividade. E me apropriei cada vez mais da senso-reflexão. Depois que eu terminei, aí eu pedi para colocar no índice remissivo, que eu achei super legal, ela aparece do começo ao fim. E, nossa, era isso que eu estava fazendo. Então, eu acho que é interessante para quem que defendeu e vai entrar nesse processo, a pergunta que eu me fazia era assim, eu quero me comunicar cada vez mais com as pessoas, então, tudo que é muito acadêmico eu vou deixando menos e vou buscar me comunicar com as pessoas e me apropriar desse conceito, e é isso que aconteceu. Então, a corposofia como metodologia ficou mais forte, eu terminei o sexto grupo agora, já é o sexto grupo que eu formo de educadores e professores e terapeutas corporais. Os grupos são muito mistos. Até advogado, ator e pessoa da Bolsa de Valores já fez curso comigo. Porque no curso são 12 encontros. E em cada encontro eu vou passando pela pele, olho, boca, tórax, diafragma, abdômen, pelve, questões da sexualidade, hoje, ontem, corporificação, sair do zumbi do Walking Dead, ir para o zumbi dos Palmares, que é alguém que cria quilombo, que faz boas conexões, né? Então, tudo isso foi ficando amadurecido, e para mim isso é a senso-reflexão. Então, animem-se aí em reler o trabalho de vocês e se apropriarem do trabalho. Eu acho que tem uma coisa que a tese infantiliza muito a gente, né? Porque quando você vai estar com uma banca, você volta muito na sua criança, que vai ser validada pelos maiores, mais velhos e melhores. Isso a gente fica num lugar muito infantil. O livro, não, você já sabe que seu trabalho foi qualificado, você se apropria e você vai para um outro lugar de comunicar o que você fez, que vale a pena, né? É muito esforço, gente, 4 anos de... o meu caso foram 10 anos do mestrado para o doutorado, porque eu fui fazer uma outra carreira. Né? Eu fiz uma outra carreira. E aí a possibilidade de fazer uma síntese escrita, quem gosta de escrever, né? A escrever é um exercício de síntese e também acho que de se apresentar para o mundo, né? E validar o que você fez, né? Eu reforço aqui as palavras do Juviniano, né? Valida o que a gente fez, já está testado e aprovado por 4, 5, 6 profissionais, né? Que você convida, você escolhe pessoas mais experientes, né, que transitam pelo teu tema para te ajudar a balizar esse trabalho na banca. Então fica o convite, eu vou reforçar tanto o link do livro quanto os contatos da editora estão aqui acompanhando esse vídeo. Fiquem à vontade para nos chamar e a gente fazer essa jornada bonita como o Juviniano fez. É um livro extraordinário. Vou te dizer, Juviniano, um dos livros mais especiais que nós já produzimos aqui, com muita coisa inovadora, porque sim, tem pesquisas que trazem inovação, tem pesquisas que requentam coisas legais e que às vezes, né, atualizam, não? O teu inova. Então vale super a pena, claro, fruto de um doutorado não poderia se esperar coisa melhor. Quero deixar o convite para todo mundo para acessar o livro do Juviniano, vale a pena a leitura, e também para nos conhecer um pouco mais e transitar com a gente também na publicação. Juviniano, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu papo por aqui. Tenho certeza que com esse vídeo girando pela internet, muito mais pessoas se conectarão a você. E eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Juviniano. Um abraço, pessoal. Me sigam nas redes aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.